amassar tudo. Essa bichona aqui amassar zero. Oi. Você tá doido? Faz o ato, você vai fazer o ato depois. Amassar a bichona aqui tudinho, ó. Cromadona, amassar tudo. Ó, ó. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal. Olha, o cenário está movimentado, hein? 2026 começou movimentado em diversos segmentos, tanto internacional quanto nacional também. Falamos essa semana de carros brasileiros, carros que você conhece, que foram fabricados na Venezuela. Enfim, nesta última semana está circulando e viralizando nas redes sociais o vídeo onde mostra ali uma F100 e uma Variant sendo, os dois carros sendo destruídos. E não estou falando, vocês viram no vídeo agora no começo, nós estamos falando aqui de carros que estão parcialmente desmontados ou condenados estruturalmente. Estamos falando de carros que aparentemente estão em perfeitas condições. Aparentemente, porque, claro, se estivessem, é evidentemente que isso não teria acontecido, né? A F100 ano 64 de placas EEQ 7B96, essa sequência de placa aí data do ano de 2009, tá? E a Variant, uma Variant 1970 de Limeira e placas FMO 1J70, inclusive como o 9 vira J, a placa do ano, né? Placa 1970 na sequência antiga. Essa situação, né, carros aparentemente muito novos e conservados sendo destruídos, levantou um grande número de questionamentos, né, diante dessas imagens. O porquê isso teria acontecido? O que foi divulgado, inclusive muita fake news, muita teoria furada. Teve gente falando que os carros tinham sido pintados e o proprietário, como não gostou da cor, resolveu destruir. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. Tem muitas outras teorias malucas rolando, o que também não procede. Acontece o seguinte, esse carro foi comprado, né, por um empresário de Goiás, na intenção de presentear o pai com esses veículos, né? Essa informação foi divulgada por ele próprio, divulgada publicamente, que ele havia comprado esses veículos para presentear o pai. Porém, ao fazer a transferência, aconteceu esse BO, esse problema de suspeita de adulteração. O princípio que foi divulgado publicamente teria sido esse: divergências na numeração do chassi. O pessoal tá caindo mais em cima da F100 justamente pelo alto valor agregado a esse carro, porque essa F100 estava à venda e foi vendida por uma conhecida loja de veículos famosa no estado de São Paulo. O veículo foi vendido na casa dos 400 mil reais, né? Era até o valor que estava sendo pedido lá. E até levantaram-se a questão: o veículo está com a suspensão do Landau. Essa modificação de pegar uma F100 e colocar a suspensão do Landau é uma modificação que era comum, era muito feita antigamente aqui no estado de São Paulo. Isso era feito para deixar a caminhonete mais baixa e mais confortável. Era esse o efeito que a suspensão do Landau provocava. A caminhonete ficava mais sentadinha e mais confortável. E para as vistoriadoras do estado, isso era visto até de maneira normal, o que não ocorre em outros estados, onde essa modificação é visto como uma modificação ali de grande monta e inclusive não é aceita. O problema é que é o seguinte: a questão não era só a suspensão do Landau, né? O problema estava na numeração do chassi, que, pelo que foi divulgado, é totalmente divergente da numeração de uma F100, porque os veículos, né, todo veículo nacional da década de 70 para cá, eles seguem um padrão ali de número. Então, se você pegar um Fusca, vai haver um padrão; se você pegar um Opala, vai haver um padrão; um Corcel, vai haver um padrão. E neste caso, o número da F100 ali, o número do chassi, supostamente não tinha nada a ver
com o padrão das F100. É como se fosse um número que alguém criou, tirou da cabeça e colocou lá no documento, como se fosse um número aleatório, né? E resultou então, né, na verdade, essa situação, o vídeo foi divulgado agora, porque agora os carros foram scrapeados, né? Scrapeado é o termo que se usa para quando um carro é destruído, mas veja, eu nunca vi, inclusive, com frequência, o Estado destruindo veículos, tá? Não é muito comum você vê, né, os pátios aí Brasil afora estão lotados de veículos e você não vê carros sendo destruídos, esmagados, né? Principalmente carros de grande valor, como é o caso desse. Mas se a gente pegar o CTB e seguir a risca, ele realmente prevê essa atitude de destruir o carro. Vamos ver o que diz o código. Vemos neste tópico destruição sucata: se a adulteração for severa a ponto de impedir a recuperação da numeração original e a identificação do verdadeiro proprietário, o veículo é considerado irrecuperável. Nesses casos, ele é alienado como sucata inservível, o que significa que será prensado e destruído para que suas peças não voltem ao mercado de forma ilegal. Diante dessa informação, nós vemos que não é uma decisão que é tomada do dia para a noite. Provavelmente houve, de fato, uma decisão judicial que determinou o scrapeamento desses veículos, resultado de um processo que já corre há longos meses ou até mais de um ano. Não é algo que aconteceu do dia para a noite. Eu vou deixar aqui as portas do canal abertas, tá? O nosso canal tem um grande alcance na comunidade aí que gosta de automóveis. Eu vou deixar a porta do canal aberta tanto para a loja, famosa loja de automóveis, né? A Larte, e também o proprietário do veículo, né? Que comprou, o homem que comprou os veículos e teve todo esse imbróglio judicial. De certo modo, previsível que ambas as partes vão preferir aguardar a conclusão do processo. Estamos falando de um processo que certamente não foi concluído, mas supostamente foi isso que aconteceu diante das informações que eu consegui captar, tá? Estou fazendo esse vídeo para buscar divulgar, levar até vocês o que de fato aconteceu, porque com esses vídeos sendo amplamente divulgados, existem também muitas teorias furadas que não representam a realidade, não representam o que de fato aconteceu. É uma pena, né? Muito se fala da caminhonete, mas olha aquela Variant também, uma Variant 1970 azul diamante, a mesma cor do nosso Fusca 1970. Eu, se tivesse comprado um carro e lamentavelmente esses veículos tivessem sido destruídos por causa de alguma suspeita de adulteração, eu ficaria muito chateado e gostaria que a justiça fosse feita. É o que nós desejamos a ambas as partes que estão envolvidas. E olha, o cenário está movimentado. Movimentado porque nós estamos vendo esse problema, né? Muito se fala que o padrão de vistoria tem que ser padronizado no Brasil para que não haja mais problemas também de divergência. No estado de São Paulo passa tal coisa, em Minas não passa, no Paraná passa tal coisa, no Rio Grande do Sul não passa. Talvez uma padronização se faça necessária. E justamente nesse período aí, desses dias que está acontecendo essa situação envolvendo aí esses dois veículos, aliás, temos que ver o que vai acontecer, porque apesar de eles terem sido esmagados, os carros vão continuar num pátio e ali tem um motor de altíssimo valor agregado, rodas, algumas peças internas que não foram destruídas. Tem que ver o que vai acontecer, porque apesar de recuperável, tem coisa ali que ainda dá para usar, né? E aí cabe ao Estado guardar esses veículos de forma segura. Tá circulando aí nas redes sociais a possível volta da vistoria anual obrigatória. O que significa isso? Se caso aprovada, você, para licenciar o seu carro, você que tem uma Brasilinha lá, por exemplo, você vai licenciar seu carro, é só entrar no site você entra no aplicativo do banco, lá você acessa o Detran, paga o licenciamento e já imprime. Muito prático, rápido, fácil. Se isso for aprovado, agora nananina não, meu querido. Aí você vai ter que levar o seu carro numa vistoria no padrão de Inmetro. É isso mesmo, o seu carro vai ser inspecionado de cabo a rabo. Eles vão olhar tudo, até a inspeção de gases vai ser feita. Lembrando
Isso não foi ainda aprovado. Estão querendo aprovar. Já é a segunda vez que eles vêm com essa ideia. Vamos dar uma lida para vocês entenderem. Essa notícia tem sido amplamente aí divulgada, né? Vamos pegar aqui, ó, a notícia vinculada no Autopapo, né? Aqui diz o título: Câmara aprova vistoria anual para carros acima de 5 anos. Regra valerá para automóveis com mais 5 anos de uso e o descumprimento vai resultar, ou seja, se você estiver rodando com a vistoria, sem a vistoria ou com ela reprovada, isso vai ser considerado uma infração gravíssima e uma multa, 5 pontos na carteira. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou no último mês de dezembro um projeto de lei que institui a vistoria veicular periódica obrigatória para automóveis com mais de 5 anos de fabricação. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda deverá passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça antes de ser encaminhada ao Senado Federal. O texto aprovado é um substitutivo do relator Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, ao projeto de lei de autoria do deputado Fausto Pinato, que já havia também nessa tentativa aí de fazer a vistoria. O que eles querem com isso é estimular, talvez, a venda de carros novos, porque a venda de carros novos está em queda e está crescendo a procura por carros usados, ainda mais agora com a isenção de IPVA para carros com mais de 20 anos. Coisa que já havia em São Paulo, no estado de São Paulo, mas em alguns estados como Minas, o IPVA ainda era obrigatório. O cara com Ford de 1929 lá tinha que pagar o IPVA. E agora não mais. Aí eles aliviam de um lado, mas ó, carca do outro. Lembrando, nós temos agora que fazer pressão, porque esta vistoria anual não é do nosso interesse. Não é do meu interesse, não é do interesse de você que tem um carro antigo. Porque é mais um transtorno que você vai ter. Provavelmente carros mais antigos vão ter dificuldade de passar, como já acontecia com a Controlar. Você vai regular o seu carro para passar. O que acontecia na prática é que muitos proprietários levavam o carro numa oficina, tá? E preparavam o carro para passar, né? No caso do carburado, mudava a giclagem, de certo modo estrangulava o motor do carro para que ele passasse na vistoria. Passou, volta ao normal. Então, na prática, é só para realmente o ponto de arrecadação, ganhar dinheiro, o Estado ganhar dinheiro. Porque na prática todo mundo ali regulava o carro para passar, depois voltava ao normal. Isso falando de carros mais antigos. Um carro 2020 vai passar provavelmente porque é um carro novo ainda, né? Mas a realidade é que é um grande transtorno para os proprietários e não é, né? Todas as pessoas, não são todas as pessoas que têm condições de levar o carro numa oficina para fazer uma pré-vistoria para depois, e vai pagar por isso, depois vai levar para fazer a vistoria, vai pagar também, é um transtorno mesmo. E aí, a gente entra num ponto, né? Vai afetar até os mais humildes. O cidadão lá que tem um carrinho mais antigo, um carro dos anos 90, começo dos anos 2000, que usa o carro para trabalhar, e às vezes o carro tá caidinho, tá meio cansadinho, mas é o que ele pode comprar, é o que ele usa para levar o sustento para casa. E agora vai sofrer as consequências. Se isso for aprovado, eu prevejo que vai crescer no Brasil uma nova categoria de carros, que já existe, na verdade, que é a categoria de carros só para rodar. Vai crescer abruptamente a quantidade de carros só para rodar, de modo que o cara vai tentar passar o carro na vistoria para licenciar, não vai conseguir, em alguns casos não vai conseguir, vai tentar uma vez, não consegue, 2 vezes, não consegue, 3 vezes, o cara vai chegar num ponto que vai falar, chega, não dá, e aí ele vai tentar vender o carro, vendo o carro aqui só para rodar até perder, não consegue passar na vistoria, não consegue licenciar, é um carro perdido, rodar até perder. Isso vai acontecer se isso for aprovado. Aonde está a FBVA? Agora nós temos que cobrar a Federação Brasileira de Veículos Antigos. Aonde está a FBVA? Que tem que, né, se manifestar, né? O que vai ser feito? Ela vai propor que carros com placa preta, pelo menos, sejam isentos a essa medida? Seria alguma coisa? Porque se essa medida for aprovada do jeito que está aí, para todo e qualquer veículo, sem restrição nenhuma, aí pode fechar as portas, a FBVA não está servindo para nada, né? Que o papel da FBVA, na minha visão, é representar em cadeia nacional todos nós, proprietários de veículos antigos, né? Porque
como um Fusca 1960 vai atender os parâmetros atuais, né? Talvez exista alguns critérios para carros mais antigos, mas era chato quando havia isso no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Tanto que não existe mais, a Controlar acabou e no Rio de Janeiro também, acho que tinha outro nome também, não tem mais. Então, cobre o seu deputado, cobre o seu senador, faça pressão para que eles de fato nos representem e tirem isso. Não é do interesse de ninguém, porque vamos proteger o meio ambiente. Olha, sinceramente, para mim me parece só a nível de arrecadação, porque como eu disse, muitos carros são estrangulados para passar. Carro que é feito só para rodar na gasolina, tá rodando com 30% de álcool, o que vai já afetar a emissão. Se não tem estrada em condições, em muitos casos, e combustível de qualidade, como é que o Estado vai exigir também que o carro esteja em perfeitas condições, sendo que as condições de rodagem e de combustível não são perfeitas? É de se pensar e cobrar o seu representante do povo. É isso, meus amigos. Então, esse foi um Flagras da Web um pouco diferenciado. Eu trouxe aqui essa questão da F100 e da Variant, né? E vamos acompanhar os desdobramentos. Vou deixar o canal de portas abertas, caso o proprietário, o que comprou os carros e também a loja que vendeu, caso queiram se manifestar, e também vamos acompanhar a questão das vistorias que nós vamos torcer para que não seja aprovada. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!